No último sábado, um dos sistemas de segurança e armamento mais poderosos foi surpreendido por um grupo extremista. A invasão do Hamas ao território israelense deixou muito mais do que sequestros e mortes de cidadãos. Restaram dúvidas para saber quem são os líderes dessa organização. Acompanhe os detalhes na reportagem de David de Tarso. Assim que a fundação do Hamas foi anunciada, Mohammed Deif se juntou ao grupo terrorista. Ele foi o engenheiro responsável por construir os túneis em que os combatentes do Hamas se infiltraram em Israel a partir de Gaza e promoveu a estratégia de lançar o maior número de foguetes contra o território israelense. As acusações mais graves contra ele incluem o planejamento e a supervisão de uma série de operações de vingança responsável por produzir bombas, entre elas as que foram colocadas em um ônibus matando cerca de 50 israelenses no início de 1996. Ele também é acusado de participar da captura e morte de 3 soldados israelenses em meados da década de 90. O Israel o prendeu em 2000, mas ele conseguiu escapar. Em uma das tentativas de matá-lo em 2002, Deif sobreviveu milagrosamente, mas perdeu um olho. Israel diz que ele também perdeu um pé e uma mão e tem dificuldade para falar por causa dos ataques sofridos. Em 2014, durante a guerra iniciada por Israel na faixa de Gaza, que durou mais de 50 dias, o exército israelense também não conseguiu matá-lo, mas a esposa dele e 2 dos seus filhos morreram. Sua capacidade de sobreviver lhe rendeu o apelido de o Gato de 9 Vidas. Outro terrorista é Marwan Issa, conhecido como o Homem das Sombras e braço direito de Mohammed al-Deif, e é o vice-comandante, chefe das brigadas Al-Qassam e membro do gabinete político e militar do Hamas. Yahya Ibrahim al-Sinwar é outro líder do Hamas e chefe do gabinete político na faixa de Gaza. Ele fundou o serviço de segurança do grupo conhecido como Majat, que cuida da segurança interna, incluindo interrogatórios de suspeitos de colaborar com Israel. Esse órgão evoluiu para rastrear também os serviços de inteligência israelenses. Abdullah Galeb al-Bargur nasceu no Kuwait em 1972 e se mudou para a Jordânia após a Guerra do Golfo em 1990. Ele teve a cidadania jordaniana e depois estudou engenharia eletrônica em uma universidade sul-coreana por 3 anos, quando aprendeu a fabricar explosivos. Ele não concluiu os estudos porque conseguiu uma permissão de entrada na Palestina. Abdullah trabalhou na produção de artefatos explosivos, detonadores e substâncias tóxicas. Ele criou uma fábrica especial para a produção militar em um armazém em sua cidade. O número total de mortos nas operações coordenadas e dirigidas por Abdullah passa de 66 israelenses, além de 500 feridos. Ismail Haniyeh nasceu num dos campos de refugiados palestinos. Ele é o chefe do gabinete político do Hamas e foi o primeiro-ministro do 10º governo palestino entre 2006 e 2007. Ele é um líder espiritual do Hamas. Khaled Meshal é considerado um dos fundadores do Hamas e é membro do gabinete político desde a sua criação. Ele assumiu a presidência do gabinete político do Hamas entre 1996 e 2017 e foi nomeado líder após a morte de Ahmed Yassin em 2004. Mahmoud al-Zahar, filho de pai palestino e mãe egípcia, nasceu em 1945 na cidade de Gaza e viveu os primeiros anos da infância no Egito. Ele teve sua educação primária, média e secundária em Gaza. Al-Zahar recebeu o diploma de bacharel em medicina geral. Após se formar, ele trabalhou como médico em hospitais de Gaza, até que as autoridades israelenses o demitiram devido às suas posições políticas. O grupo libanês é considerado terrorista e ofereceu apoio ao Hamas. Fontes libanesas confirmaram que houve tentativa de infiltração em Israel pelo Hezbollah. Depois que o Hamas venceu as eleições legislativas de 2005, al-Zahar serviu como ministro das Relações Exteriores no governo do primeiro-ministro Ismail Haniyeh, até que o então presidente Mahmoud Abbas anunciou a dissolução do governo. Israel tentou assassinar al-Zahar em 2003 com uma bomba de meia tonelada lançada de um avião F-16 sobre a casa dele na cidade de Gaza, mas acabou matando o filho dele.
Em 15 de janeiro de 2008, o segundo filho dele, Hossam, que era membro das Brigadas Al-Qassam, foi morto junto com outras 18 pessoas numa ofensiva aérea israelense no leste de Gaza. Al-Zahar escreveu obras intelectuais, políticas e literárias, incluindo O Problema da Nossa Sociedade Contemporânea, um estudo do Alcorão e Sem Lugar Sob o Sol, em resposta ao livro do Discurso Político Islâmico de Benjamin Netanyahu.